3, 2, 1. Oi, gente, tudo bom? Boa noite. Boa noite a todos e todas que estão vendo a gente. Hoje eu estou aqui com as minhas super amigas, companheiras aí de Garibaldi e Sacis, as super cantoras de Curitiba, maravilhosas, minhas amigas que eu adoro, admiro muito, a Mariana Zibá e a Jai Ferreira, Jai de Oiá. Ali tu tá, Jai de Oiá, Jai. Gurias, como é que vocês estão aí Estão de quarenteners? Estão de quarenteners? As duas, Mari? Muito, de quarentena desde o dia 10 de março aqui em casa começou. Mas assim, claro, tem um que ali, um que aqui, né? Que a gente às vezes dá uma saída, mas assim, casa, que não aguento mais ficar em casa. Nem me fale, hoje a gente até se vestiu aqui de carnaval para a gente não só matar a saudade, mas pelo menos se fantasiar um pouquinho, né? Para matar a saudade do carnaval. Jai, como é que você tá aí? A Jai tá fazendo umas lives, ela vai lá no Folia fazer as lives. Isso. Vou lá porque aqui em casa é pequenininho, né, cara? Sim, sim. Assim, mas com todos os cuidados, tudo. Estão super se cuidando lá, eu tenho assistido vocês. Né, é sempre as mesmas, é sempre eu, Ricardo, o Jonas, esporadicamente o Vitor e o Ivank. E é o contato que eu tenho das pessoas de fora, sempre são eles. Né? Então, quando, digamos assim, vamos dizer assim, que eu morar sozinha é bem tenso. Isso que eu ia falar, Jai mora sozinha, né? Daí... Morar sozinha é meio tenso, então às vezes eu me dou a irresponsabilidade de furar a quarentena e ir na casa de alguém que certamente me permita que eu faça isso, né? Mas também, tudo na... Mas é que a gente tem que pensar um pouquinho da saúde mental, né, Jai? Porque... Isso que eu Como ia é falar. Que vai ficar sozinho o tempo inteiro? Eu nem julgo, inclusive, principalmente as pessoas que são sozinhas, que nem a Jai, que mora sozinha. Porque é outro rolê, né, cara? Aí é bem isso, a gente tem que comedir, assim, entre a saúde por conta dessa pandemia e a saúde mental, porque senão a gente vai sair da pandemia do coronavírus, vai estar vivendo uma pandemia de doentes mentais, né? Exatamente. De doenças psicológicas. Você sabe que eu tenho um amigo, desculpa, Jai, já volto. Eu tenho um amigo psiquiatra que falou que que assim, as pessoas que já eram estão mais ainda e muita gente assim procurando, porque por se isolar demais e por ter fobias, né, tipo toque e tal. Jai. Total. Então, cara, eu assim, eu me dou super bem comigo sozinha, sabe? Eu não tenho tanto assim esse problema de só porque eu moro sozinha, assim, mas o fato assim da gente, eu, a Mari, né, você também, carnaval, mas a gente tem um ritmo com o público, com pessoas, muito quase que diário, né? Então, assim, a primeira coisa que pegou em mim, assim, eu achei que falei, pô, quarentena, bom, vou me cuidar, até fiquei quase um mês na casa do meu pai lá. E quando eu cheguei num ponto assim, falei, cara, eu não aguento mais, eu preciso ver gente. Né? Eu achei que eu ia tirar de letra isso aí, mas não, cara, eu senti muita falta, sinto muita falta de estar cantando para um público, cantando para a galera, tendo a resposta, assim, a conversa, o olhar, né? A troca, o calor, né? A troca. Né? Então, assim, as lives têm dado, assim, o mais legal, assim, que as lives as pessoas conversem entre si ali, viram um chat, viram uma brincadeira. É super legal isso também. É super legal, mas só que isso realmente ainda não... A gente sente falta. Não chega na gente, né? Não supre a necessidade do calor humano, né? A gente tá indo, eu estava comentando esses dias entre nós ali do partido, que a gente está indo para uma campanha eleitoral e a gente queria estar se reunindo, conversando com pessoas, porque igual os artistas, a gente tem essa necessidade de gente, a gente trabalha para gente, né? Então eu também, a coisa que eu mais sinto falta é abraçar as pessoas, é conversar, é o olho no olho. E para a gente sente mais. Uma outra questão que eu acho que pega bastante para vocês é a questão que
os primeiros a serem prejudicados foram os artistas, né? Porque além da questão de não estar com o público, ainda tem a questão financeira, a questão, né? Como é que vocês estão com isso, assim? A gente lida exatamente com a aglomeração, né? O nosso trabalho está na aglomeração. Tanto que aqui em casa, a gente já foi afetado uma semana antes. O Gui tinha evento nesse fim de semana do dia 10 de março, que ainda não tinha sido decretado aqui o lockdown primeiro lá, né, da quarentena, e já foi cancelado ali. Já foram cancelados uns 3 eventos daquele fim de semana que ele tinha. Então já, né, 3 eventos a menos ali no histórico financeiro da família. E daí para frente, 0 eventos, 0 trabalho. Aqui em casa os 2 são artistas, né? Então, nosso lucro todo sai daí. Acho que Jai, você tá... Tá ligado ali, eu abaixo o volume. É difícil, né? E você, Jai? Aí eu tenho visto também feito live pedindo a ajuda e a colaboração das pessoas que estão assistindo, mas ainda assim é pouco. Perto, né? A gente realmente acaba dependendo totalmente da contribuição do pessoal que está assistindo a live ou quem assiste depois. Totalmente, né? Nós não temos, eu, pelo menos, assim, não estou tendo apoio nenhum, apoio financeiro, que eu digo, né? Nenhum de lugares que eu toquei, de bares que eu toquei, de outros lugares, enfim. Né? Então, assim, exatamente, o que a gente está ganhando é exatamente que as pessoas têm contribuído. Né? E assim, e na realidade. Fale. Não, e assim a gente fica super feliz assim com quantas pessoas nos querem bem e como as pessoas são generosas nesse ponto de entender o nosso trabalho, de assistir o nosso trabalho e contribuir com isso também, né? Com certeza. E vocês acham que depois... Desculpa, Mari, pode falar, depois eu pergunto. Diga. Não, que eu ia falar que a Jai comentou sobre não estar tendo apoio, suporte dos lugares que ela trabalha, enfim, eu também não. Suporte mas financeiro, na realidade é uma situação... suporte financeiro. É uma situação bem complicada, né, cara? Porque eu acho que nesse momento, assim, quem mais... eles estão muito prejudicados também. Quem mais tem... né, no sentido de grana, é quem mais está prejudicado, quem mais está perdendo agora, porque eles têm... Imagine, se a gente tem o aluguel da nossa casa, eles têm o aluguel da casa deles, o aluguel do comércio deles, as contas da casa, as contas do comércio, e as contas da casa dependem do lucro do comércio que eles não estão tendo. Então, é muito foda, assim, não tem como a gente exigir, né? Eu sei que você deve pensar isso também. Não tem como a gente exigir um suporte financeiro dessa galera. Eles podem dar um suporte de outra forma, né? Na realidade, o suporte deveria vir do Estado, não só para a questão dos informais, que é o caso do artista, é um trabalhador informal, né? Que não tem vínculo empregatício, como os empresários, principalmente os pequenos empresários, que, como a Mari disse ali, dependem ainda mais, porque é o pequeno comércio, é a coisa que gira também a economia, porque a economia para, porque o dinheiro não está girando, enfim. E a gente está aí desse jeito, desgovernado por tudo quanto é lado. Veio agora a lei Aldir Blanc, mas também como que essa lei, como que vai chegar esse auxílio até as pessoas que de fato precisam? Qual que vai ser a burocratização disso, igual teve o auxílio emergencial, e um monte de gente não conseguiu, ou teve que ficar horas numa fila, em plena pandemia, enfim, é difícil, né? Pelo que eu li dessa lei Aldir Blanc, realmente não é nada muito fácil, assim, porque daí sempre já acaba caindo naquele lugar. Vão ser lançados editais, né, que vão ser uma parte desse dinheiro destinado para investir na área da cultura através dessa lei aí que eles vão disponibilizar, vai ser abrindo editais. Então, daí a gente cai naquele lugar comum, que aqui em Curitiba acontece muito, que são sempre os mesmos sendo beneficiados via edital. Sendo contemplados via edital. A gente vive discutindo isso em o edital grupos já exclui, de música. Né? O edital já exclui. Exatamente. E
E o lance do auxílio emergencial que vai rolar a partir dessa lei, também é assim, se você está recebendo auxílio emergencial pelo governo, você não vai poder receber o Aldir. Então, é assim, você tem que escolher entre as esmolas que eles estão dando, entendeu? Como se R$600 pagasse um aluguel de uma pessoa que mora sozinha. Sim, né? R$600 não paga um aluguel, quiçá uma conta de mercado, né? Mercado, gente, e tá um absurdo, exatamente isso, Mari, de fazer rancho, né? Eu chamo de fazer o rancho, né? A última vez que eu precisei fazer mesmo, eu fiquei assim, tipo, eu não botei fé do valor que eu gastei. Tá muito isso que eu moro sozinha. E as coisas... cara, é absurdo, absurdo, absurdo. Eu moro sozinha, falei, cara, e eu até comentando assim, eu fiquei tão indignada que meu pai, que tipo, tem uma família em casa, cheguei a ligar para ele, falei, pai, pelo amor de Deus, né? Eu moro sozinha, não comprei nada de supérfluo, nada de, digamos assim, coisinhas de que chega um momento que você não tem mais esse privilégio de comprar algumas coisas que você, né, com alguma qualidade, enfim. Aí, tem que cortar as guloseiminhas, as coisinhas. Exatamente, exatamente. Né? E assim como que nem a gente fala assim, essa esmola mesmo, para quem realmente precisa, assim, que nem eu, a Mari, que dependemos exatamente, a Mari, a família da Mari, a gente dependemos da música, é tipo, só mais uma coisa assim, que agora o que nós vamos fazer? Vamos ter que precisar fazer live, vamos ter que precisar trabalhar de alguma outra forma para poder agregar mais valores ali, para poder conseguir pagar um aluguel, pagar uma conta de luz. Né? As prioridades, né, que são, né? E com o filho, como é que tá o Kailê nessa situação? Pulando um pouco, então, porque a criança aqui de casa tá bem... já tá ansioso. Já não aguenta mais, já tá quicando aqui dentro de casa, já tá quebrando a casa inteira. Então, eu acho que você tá mais prejudicada que eu nessa relação, porque o meu filho já não é mais uma criança, né? Ele já saiu da infância. Ele é um pré-adolescente e eu não acho legal isso, né? Eu não acho legal, mas os pré-adolescentes de 2020, eles são muito preparados, cara, para viver longe, sabe? É incrível, porque eles têm uma relação tão natural com esse convívio online que a gente tá tendo e achando Mas estranho. Mas você sabe que o Ernesto tem 8 anos e eles tá não sofrem tanto. Pois eles não sofrem tanto. Fica conectado, conversando com os amiguinhos, o Chico da Bina, eles têm uma turminha deles ali, eles ficam, não é legal, mas é a forma que eles... O que a gente vai fazer, Mari, se as crianças não estão indo pra escola, pelo menos ele tá conversando, né? Pelo menos tem o meu tá jogando, entendeu? O meu mas o meu joga também, joga conversando. O Kailê e o Leon, o da Estrela, viciados, os dois, todo dia. Eles dois, Ernesto, todo dia. O Ernesto e o Chico. Mas o que eu vou fazer, cara? Também não dá para exigir muito nesse momento deles, né? Porque a gente fala que eles têm uma facilidade maior, eles realmente têm essa facilidade maior, mas eles também estão sentindo da maneira deles a falta da escola presencial, a falta de estar com os amigos, de sair na rua, né? Sei lá, o Kailê, de andar de skate, de ir no shopping, que é coisa que adolescente gosta. Então, a gente não dá para exigir muito, né? A gente aqui em casa leva ele, às vezes, a andar de skate na praça aqui perto, porque também não dá, cara, pra... Eu não consigo, cara, não consigo ver ele o tempo inteiro no videogame. Claro. Ei, Mari e Ana, e como é que tá esse rolê aí com as escolas deles? Tá rolando aula? O Ernesto estuda em escola municipal, né? Então, a escola municipal tá dando... Diz que está dando uma escola à distância, mas aquilo não é escola à distância, porque é uma aula gravada, extremamente com pessoas que não estavam, com professores, não dá nem para julgar mesmo, os professores que não estavam preparados para isso, não estavam preparados para fazer, estão tendo que fazer, porque senão, né, sofrendo pressão do governo, e as crianças muito menos. O Ernesto tem 8 anos, e ele tá na última etapa da alfabetização. Ele odeia, e assim, porque ele é muito avançadinho, assim, ele já sabe ler bem, escrever, mas
ainda tem crianças no segundo ano que não sabem, no primeiro, e estão tendo esse tipo de aula. Eu acho que tinha que, pelo menos na rede estadual, pensar em, não sei se esse ano vai valer. Que pois diz o Ernesto fala 2000 e coronga, estamos no ano de 2000 e coronga, que ótimo. Eu não sei, eu rio, eu choro. Vai, Mari. O Cailê estuda numa escola particular, ele só tá lá ainda porque eu passei a bola para minha mãe, falei, mãe, pelo amor de Deus, me ajude com isso. E a minha mãe que assumiu a escola. Ele estuda na Terra Firme, é uma super ótima escola. Eles também sentiram muita dificuldade no início, assim, até foi difícil até engrenar, mas agora eles estão tendo aulas, e eles têm aula via Zoom todos os dias, das 8 ao meio-dia, só que existem intervalos, cada aula tem 10 minutos de intervalo, né? Porque uma coisa é você tá na sala de aula assistindo uma aula, outra coisa é você tá olhando para uma tela, né? Tem toda uma questão de saúde da visão, que eles também têm que se preocupar. Então, do meio-dia, das 8 ao meio-dia, eles têm 4 aulas por dia. Eu acho que é super bom, eu acho maravilhoso. Nossa, agradeço a minha mãe por ela me ajudar nisso, porque assim, se não fosse isso, a ele ia ficar o dia inteiro no computador, sabe? Então, mesmo que não valha o ano, assim, a nível MEC, enfim, sei lá, nível de ensino, de fato, eu acho que foi muito importante. Rotina. É uma rotina, muito importante, né, ter essa atividade, muito importante. É um sair daquilo, mas assim, ó, eu já tive reunião com a coordenadora via Zoom, porque o Caelê, minha filha, zoa na presencial e zoa na... Ah, meu Deus do céu! Então, tipo, até reunião com a coordenadora eu já tive, entendeu? Levo e-mail, toda semana e-mail. Ai, é um caralho, mas a gente vai levando, como diz a música do Chico. O Ernesto, que estava presencialmente, agora, como eles não fazem Zoom, o Zoom é uma ferramenta ótima para fazer isso. Pelo menos tem reunião, né, gente? A Jai travou? Ah, não. Sim. Não. O Ernesto... Gente, só um pouquinho, assim, para mim, às vezes, a ligação de alguém fica ruim, não sei se é a minha conexão, vocês estão quando eu falo, me entendem. Ele tá eu acho que é a tua conexão, Jai, porque dá uma travadinha um pouco. E a Ana não tá travando para mim. Para mim, a Mari também não, agora a Jai tá travando. Aliás, que make, hein? Pois é, então é o meu... a Jai tá diva, né? Eu posso ir e acabar voltando. Uma make massa. Aí que eu fechei algumas coisas minhas que estavam abertas. Que eu deixo aberto para depois assistir, depois ver. Quando eu ver, tem 10 coisas abertas aqui. Agora dá para ouvir melhor? Não sei. Dá. Agora tá ouvindo. Eu vou mudar. Dá? O Ernesto, eles me chamavam muito na escola, na presencial. Talvez fosse por Zoom também. O Zoom é uma ferramenta pelo menos melhor, porque daí as crianças se veem ali no Zoom. No primeiro dia que o Ernesto teve... De alguma forma é ao vivo, né? De alguma forma é ao vivo e todo mundo está se vendo. A primeira aula que o Ernesto teve, daquela aula de olhar na coisa, ele chorou um monte, porque, imagine, não estava vendo os coleguinhas, não estava vendo a professora. Tipo... Chato. Isso daí eu acho... E a rede estadual de ensino também parece que está assim, que o dele é municipal... Mas, enfim, as diferenças também aí, né? Cara, Diga, Jai. Não só a rede estadual, né? Eu estou fazendo FAP, a rede estadual também, né? A Universidade Estadual. E tá tendo essa demanda, assim, de aula, né? Vamos dizer assim, o nosso governo não está muito preocupado em não, digamos assim, paralisar o calendário, assim como fez a federal, para poder depois, posteriormente, continuar, né? O negócio é continuar dando aula, senão, se for parar, há risco de professores serem exonerados, assim, com a rede estadual, né? De escolas estaduais. Né? Então você está tendo aula, assim, Jai? Você está tendo aula? Estou tendo aula. É ruim porque... É ruim... Como? Tudo online. Né? Tem uma plataforma da própria universidade, e aí a gente tentou, nós se adaptamos na questão assim, de plataformas, de plataforma que eu digo assim, de comunicação mais assim, sobre, ou vamos usar o Zoom, ou vamos fazer com
com o Skype. Gente, eu descobri tantas plataformas para fazer uma conversa. Uma reunião. Uma tem várias. Você sabe que isso, então... por um lado, esse daí está sendo bom, porque as pessoas vão descobrindo outras ferramentas, outras formas de conversar e até se articular. A gente está vendo vários artistas se articulando, criando coletivos, criando, né, criando aí, se conversando nacionalmente para defender a cultura. Eu acho que, por um lado, a gente tem que sempre ver o lado bom das coisas, né? Tem várias coisas terríveis, a gente não aguenta mais, mas, por outro lado, as pessoas descobriram essa ferramenta e estão se organizando mais, porque tem que se organizar, porque o negócio está feio e depois a gente está no meio de uma crise muito grande e eu estou vendo um movimento muito bonito. Eu acho que isso é bacana. Encurtou as distâncias, né? Na verdade, a gente percebeu assim que a tecnologia permite que a gente se relacione com alguém que mora lá no Rio Grande do Norte e que tenha a mesma profissão que a gente, por exemplo, para se engajar num projeto, alguma coisa, a gente não precisa se limitar ao nosso mapa, ou menos à nossa cidade, às pessoas que estão no nosso ciclo, porque encurtou a distância, né? A gente tem reuniões que pode ter gente do mundo inteiro, na realidade, né? Uhum. Eu acho que assim, ó, essa popularização dessas ferramentas foi muito boa especialmente para esses empresários que viajam muito e tal, sabe? Porque daí os caras descobriram que, a gente não precisa viajar, sei lá, 500 quilômetros para chegar numa cidade que você tem uma, né? Dá para fazer uma reunião com o teu vendedor ou com o teu, enfim, sei lá. Sem ter que viajar. Sem ter que viajar. Sim, meninas. E nós... E até esse novo modo assim, de trabalhar remoto, assim, tem pesquisa que está mostrando que as pessoas têm dado mais resultados, digamos assim, têm sido mais efetivos nos trabalhos, trabalhando em casa, do que até mesmo no próprio empresa. Os home office. É uma coisa assim, A gente só tem que cuidar com o home office, eu acho, para eles não precarizarem cada vez mais o trabalho das pessoas. Eu acho que só esse pequeno cuidado que tem que ter, porque senão aí você já vai ter que pagar sua conta de luz, de não sei o quê, do não sei o quê. Eu acho que o único ponto negativo, assim, é esse. Nos demais, com certeza, tem pessoas que devem se sentir muito mais... otimiza tempo, como a gente estava falando. Pô, você não precisa ir até o trabalho... voltar, só esse tempo aí já é um tempo que você pode fazer para usar para você. Mas ao mesmo tempo tem esse lado que a tua casa vira o teu trabalho, isso não é confortável, né? A longo prazo, porque perde não é saudável, né? O conforto, perde aquele conforto de você chegar na tua casa e você ter aquele momento de, não, agora é o lugar que eu vou descansar, que eu vou desopilar. Toda hora tá aquele computador ali, aquele computador virou teu escritório. Então você olha para ele e fala, meu Deus, eu tenho coisa acumulada. Isso para as pessoas que têm um trabalho comum, né? Assim, trabalho convencional, não é o nosso caso. Eu adoro trabalhar. Inclusive, eu tô aqui no estúdio, ó. No nosso escritório. Ai, que lindo. Tá tão bonito. Só um parênteses rapidinho aqui. Eu vou tentar conectar com a internet do meu celular, tá bom? Tá bom, já. Que eu acho que não vai parar um pouco de travar. Se cair... Opa! Tá bonito aí, tá bonito aí, hein, Mari? Vocês pintaram também? Olha ali atrás. Cara, deixa eu aproveitar para te mostrar isso aqui. Essa arte do Rimon aqui, que tá aqui, ó. Meu Deus, mas é linda. Massa, né? Massa. Pô, tá lindo isso. Ele fez num bass trap. É um negócio que é para conter os graves, assim, sabe? É uma coisa de madeira. E daí ele pintou legal. Nesse negócio. Bem massa, cara. Bem massa. E vocês estão produzindo um monte aí, né, Mari? Cara, estamos inventando umas coisas. O Gui não sai daqui, né? Virou a casa dele, o estúdio. Ele tá quase trazendo um colchão para cá.
E escute, mas esse tempo aí também pode ser um ócio criativo, né, Mari? Eu fico pensando quais as artes, as músicas, as poesias, enfim, as composições que sairão da pandemia. Menina, tá me ouvindo? Né? Tamo. Com certeza. Jai, mas você tá travada ainda. Tá Aliás, tá ótima a tua cara. Olha lá, voltou a mesma cara travada. Você foi pro celular, já? Vou sair e vou voltar. Beleza. Então, até aqui em casa, a gente, quando começou a pandemia, eu peguei e fiz uma música, menina. Eu não sou muito... Cara, de compor? Não não sou muito de compor, ainda sou meio travada, assim, eu tô me destravando disso agora. Mas aí, primeira semana da quarentena, já saiu uma música, assim, daí eu vim aqui no estúdio, trouxe pro Gui, e ele, nossa, já transformou numa sonzeira e tal, arranjo, não sei o quê, ficou o máximo. Mas a gente tá fazendo várias produções a gente tá fazendo uns clipes, né, a gente criou um projeto que chama Sessão Quarentena, e daí a gente tá fazendo uns clipes. A gente fez 4 até agora, mas um deles a gente não está divulgando ainda porque ele foi contemplado naquele edital da fundação, daí eu não sei como é que funciona o lance da divulgação, sabe? Sim, daí tem que esperar. Mas esse negócio da Aldir de edital, eu não sabia. Amanhã, inclusive, eu tenho uma conversa às 15 horas sobre a Lei Aldir Blanc, com várias pessoas e tal. Vou me inteirar mais da lei também. Eu li um explicativo fácil, assim, sobre como funcionaria a lei. E dentro desse explicativo falava dessa questão de que uma boa parte da verba... Uma boa parte da verba vai ser destinada para abrir editais, né? E aqui na Municipal, o povo estava lutando por um auxílio e não foi possível. Estadual também não, enfim. Municipal, vamos combinar que tá bem cagado. O quê? Deu já? Sim, desculpa, Mari. Fala. Falando aqui da cidade, o que vocês acham que... Eu queria escutar um pouquinho de vocês aí, umas ideias. Pode ser até umas ideias mirabolantes. Não tem problema. Mas o que vocês acham que a gente poderia fazer para fomentar um pouco mais, trabalhar com criação de plateia, enfim, divulgar mais, valorizar mais a arte local, enfim. Quem sabe desburocratizar um pouco mais os editais, descentralizar mais. Queria ouvir de vocês. Olha, com certeza a parte de desburocratização dos editais seria interessante, porque tem um monte de gente que eu conheço que não conseguiu se inscrever nesse primeiro edital que saiu que foi municipal aqui de Curitiba. Da fundação, porque, cara, era uma burocracia dos infernos. Eu vou falar para vocês que eu me fudi para fazer esse edital, porque você tem que tirar um monte de certidões, e eu descobri que eu estava devendo o IPVA do meu carro. Porque eu achei que eu ia pagar no fim do ano, não sei de onde que me veio isso na cabeça. E não, né, sempre no começo do ano. E daí eu tive que pagar o IPVA, assim, numa bolada, no começo da quarentena, sem grana, para poder participar do edital. Então, assim, o valor do edital, graças a Deus eu fui contemplada, vai ser para ressarcir o que eu paguei no IPVA. Então, é muita burocracia que as pessoas têm que passar para conseguir acessar um edital desse. Esse outro que lançou agora, da Secretaria de Cultura, eu estava fazendo hoje. Cara, é o estadual esse? É muita documentação, muita documentação. Ou seja, quem tem gente... é só pessoa jurídica, Mari? É pessoa jurídica, você tem que ter CNPJ? Não, pessoa física também. Não? Mas é uma dificuldade imensa. Se você sentiu dificuldade, imagine, Mari, artistas da periferia, enfim. Não, impossível, não tem... Sem chance. Então, eu vi esses negócios, os editais, até isso é uma coisa que o próprio Itaércio perguntou agora ali, né, se a gente estava se inscrevendo nos editais. Então, aproveitando, já respondemos até a pergunta do Ita, né?
Eu não me inscrevi também porque eu tô com problema no meu, olha, já começa outra situação, que diz que eu preciso, atualizar o meu Sisprofice, e estava tantos dias lá que eu precisava entrar no sistema, daí eu entrei, não consegui, e falei, quer ser uma coisa? Daí a minha filha tentando explicar, fazer comigo por telefone, falei, eu desisto. Né? Daí você acaba tudo assim, Daí você deixando tudo para um outro momento. Aí a gente acaba, né, estressando ali, falei, gente, 1.500 era digital, não é o momento, coisa, né, pouca, cara? É pouca grana. Pouca grana para tanto sacrifício, exatamente, né? É pouquíssima grana. Pouquíssima grana, se por mais que a pessoa calcule lá que faça uma pessoa, calculando 1.500 por pessoa, só que eles esquecem de calcular de absorver esses 1.500 em produção, em tudo assim, né? Todo o processo da produção até chegar à live. Quando vai ver, tinha aquela live lá que você, de repente, convidou um amigo para fazer um violão, ou fazer um instrumento, mandar a base para você poder cantar e apresentar nessa live, quando você só ganha apresentando nessa live. Né? Então, eu acho que você perguntou, né, Ana, sobre o que daria para fazer, assim, o que poderia fazer para melhorar, fomentar, né? Então, assim, é o próprio, eu acredito, assim, eu penso que as pessoas, esses editais, às vezes, direcionados para promover o artista, né? Tanto com a música, né? Óbvio, com o seu trabalho, falhando, mas né, uma forma Jai? de promover, assim, de disponibilizar mais verba para eu colocar, fazer com esse objetivo mesmo, funcionar o WhatsApp, impulsionar as páginas, Instagram, as redes. Impulsionar o YouTube, as páginas, exatamente, as redes, que aí é uma forma, né, assim, porque o que a gente acaba fazendo? A gente tem que, nós mesmos, fazer todo esse trampo de mandar, às vezes, assim, um por um, fazer uma lista de transmissão, fazer um vídeo convidando, fazer tudo. Muitas vezes, tirar do nosso bolso, né, e esse trabalho que a gente faz, e tem pessoas especializadas que fazem isso, sabe? Sim. Mas olha, Jai, se não vai disponibilizar verba, pelo menos faça um edital, fazer um edital disponibilizando esses artistas, esses social media, né, que eles chamam, atender esses artistas, entende? Que aí é uma forma assim de que esse pessoal entende que aonde atingir, a quem atingir, a quem chegar a minha música. Não adianta lá eu cantar um sertanejo, direito a música e mostrar a música para quem curte pagode, axé, enfim, a samba, né? Então, eu penso dessa forma, assim, se fosse pensar futuramente, assim, com uma ideia, né? Eu acho que eu cairia bem para esse lado. Mas, viu, sobre isso que você falou, Jai, no início você estava falando. Agora eu não me lembro como foi como você abordou a história, mas eu acho que assim, essas questões de uma certa falta de organização da gente como artista, né? Eu não estava com o meu negócio do Sisprofice cadastrado direito, ou sei lá, tinha que refazer o cadastro. É uma realidade atual que a gente, quanto artista, a gente tem que saber se produzir. A autoprodução é uma realidade atual, não tem como a gente fugir disso. Então, a gente precisa estar em dia com essas coisas, além da pandemia, entendeu? Porque não adianta, a gente precisa se engajar mais em editais, a gente tem que fazer muito edital. Eu não sou muito boa em escrever edital, mas sempre que sai alguma coisa que a gente se encaixa, eu tento, eu mando e tento a sorte, entendeu? Porque a gente precisa fazer. Mari, então, desculpa. assim, o lance é aproveitar para esse momento, Mari, tipo, de repente tanto até... que eu não consegui te entender. A Jai não conseguiu entender. Tá travando. Tá, em resumo seria assim, tá travando, aproveitar... Eu não entendi nada. Tá, eu vou aproveitar falar de novo a pandemia para se organizar? Para se organizar, aproveitar esse momento de pandemia para se organizar, para fazer um currículo massa do teu trabalho, de tudo que você já fez até hoje, para se organizar nessas plataformas que precisa estar de agente cultural, entendeu?
porque a gente precisa saber se produzir, a gente precisa estar preparado para se produzir. Para quando chegar o momento de abrir um edital aqui e ali, ele não ser tão difícil para a gente desenvolver, entendeu? Que se você já está com as suas coisas certas em dia ali, flui mais fácil. E daí você não cai nessa de puta merda, porque agora não é o momento da gente se estressar. Não é o momento da gente passar dificuldade. Então, se você tá com as suas coisas ajeitadas, você não vai passar esse estresse, porque você vai conseguir simplesmente pensar no teu produto artístico, escrever, compilar teu material e enviar o edital, entendeu? Mas vocês vão de convir comigo, né, Mari? Que é uma Mari, dificuldade. Eu não entendi nada, Mari, desculpa. Tadinha, ela tá travando, você tá travando já. Tá. Eu acho que é a conexão. Tá travando muito. Já, e você tá no Wi-Fi? Tá internet no meu celular. Tá no Wi-Fi? É Wi-Fi agora, ou é não, saí 3G? do Wi-Fi. Já, e você está no Wi-Fi. 4G. Bah, que estranho. Paga essa porta. Tenta colocar no Wi-Fi do celular, já. Ô, Mari, você tá falando gauchês, amiga? Bah. Eu não, por quê? Bah, guria. Falei um bar? Ah, falou? Foi sem querer. Você tem a família, não? Você tem de Não, nordestino, né? Nordestino você tem. Tenho. A Jai tá travando muito. Ai, Zé. Tá. Tá, então... Eu não entendi nada, eu queria ouvir o que falar. Depois você escreve. Depois a gente faz uma ligação e conversa. Meninas, Mari. Eu queria ouvir os projetos de vocês, então, como é que vocês estão, como que está desenvolvendo aí, Mari? Dias de lives, enfim, divulgar aí o trabalho, e como é que vocês estão se virando artisticamente durante esse período? Quer falar primeiro, Jai? Ela me ouviu? Vai, vou tentar. Jai. Vai dar certo, vai. Eu vou tentar, eu entendi que você perguntou. Então, nessa quarentena, assim, eu acabei realmente, assim, vendo a necessidade de trazer alguns... Estou fazendo, né, isso. Fazendo alguns sambas, assim, que eu gosto de cantar, né, na quinta-feira com o Jonas. Essa semana eu não vou fazer live, de trabalho para fazer, né? Eu não sabe. Eu estou com um projeto que até eu ia cantar ele na sexta-feira passada, que é o projeto Entre a Ia e Orum. Esse é o projeto que eu vou trabalhar agora nessa. Não, ele tá muito especial, Mari, né? É um projeto que a gente né? Só que como esse projeto eu ia fazer ele em outubro, guria, em produção, tipo, produção independente, nada disso tivesse acontecido, né? Aí eu comentei com os meninos, falei assim, vamos aproveitar e trazer agora. Né? Claro. Então, nesse projeto, certamente, quando a gente fala sobre Orum, né, entre o Terra e o Céu, todo aquele campo, o caminho, digamos assim, que nós temos, né, próximo dos orixás, até a chegada da morada de Orum, né, até a morada de Oxalá. Então, aquele ritual mesmo, a gente começa com Exu, a gente vai para Ogum, vai para Oxóssi. Vou fazer toda nessa linha todo bonitinho, seguindo início e fim. Que massa. Né? Então, nesse projeto, trazendo aí composições minhas, né, composições minhas com parcerias, né? Uma com Léo, outra com a Cida. Né, vou trazer também algumas canções dos nossos queridos compositores aqui de Curitiba. Ai, que e legal. também do nosso maravilhoso Tarso Rocha. Né, ele me autorizou a cantar, então vou trazendo aí, vamos... Eita, esse projeto é bonito. Foi de trazer canções autorais, e domínio público. Né, a gente saiu um pouco assim do que
tanto assim sair. Às vezes eu peguei uma outra canção assim, do Rock Ferreira, que tem tudo a ver com várias lindas dele, né? Eu aproveitei e coloquei uma música dele no repertório agora. Vai ser segredo. Segredo não, né, gente? Mas em breve, aí, infelizmente, nós tivemos um contratempo, né? Como eu sempre falo, assim, tem seu tempo. E não não era para ser na sexta-feira, então, em algum outro momento, certo projeto com bastante axé. Espera aí, vamos ver isso nos próximos meses, aí, como é que vai ficar, como é que nós estaremos. Mas se não, vou fazer em live mesmo, bem legal aí. Esse é meu novo projeto, entre Aie e Orum. Massa, massa, Jai. Vai ser lindo isso aí, vai ser lindo. Vai ser. Queremos ver. Logo, em breve. Aqui em casa a gente tá planejando uma live da Central, porque a Central fez 10 anos ano passado, né? E a gente tá planejando uma live pela nossa página. A gente já fez uma pela Santa Produção, da Bina, que era o Projeto Brasis no Paiol. A gente fez uma live da Central já. Agora a gente vai fazer do nosso primeiro trabalho com a Central, que chama Pés do Gigante. A gente está fazendo releituras das nossas próprias músicas. O Gui está fazendo vários projetos diferentes, beats das músicas, produções aqui no estúdio. Vai cair. Pois é, ela tá ruim a internet dela. Tá ruim. E a gente tá planejando essa live. Mas sabe como é que é o Gui, né, cara? Para ele é parir um filho. Então é um processo lento. E daí agora no decorrer disso surgiram uns editais que a gente vai enviar. Então a gente tá com tipo alguns trabalhos acumulados. Ai, que bom. Daí a gente tava até conversando hoje que a gente precisa se organizar, porque tem 2 clipes para gravar. A gente tá gravando aqui mesmo os clipes que a gente lança, a gente grava em casa, faz toda uma piratema aqui mesmo. E uma apresentação que a gente vai enviar para esse edital da Secretaria de Cultura aí também. Fora isso, a live que a gente vai fazer da Central. Aí, coisa pessoal minha, eu tô com os meninos que a gente tem um grupo Sagarana, que é o Ricardinho, o Jonas e o Luiz. A gente tá para fazer umas gravações também aí, legais, umas músicas que a gente vai lançar. E a gente sempre planeja fazer live, só que daí agora com esse processo de lockdown aí, de refechar, né, por 2 semanas, a gente ficou meio assim de fazer e tal. Não sei, assim, talvez a gente espere passar esse tempo e a gente retorne daí com as nossas lives que a gente tava fazendo às quartas-feiras, né. E, bom, aí já tenho nos planos na minha cabeça fazer uma outra live minha, que nem eu fiz a do Dorival. E falando nisso, eu vou lançar as músicas da live do Dorival no YouTube. Eu tenho um canal no YouTube muito parado, gente. Pelo amor de Deus, me ajudem a divulgar, porque ele nunca existiu. Uma vez eu fiz para colocar um vídeo do Kaelê, né? Tipo aquelas mães babona. Tem um vídeo do Kaelê fazendo uma receita de bolo. E daí agora, na quarentena, cara, tudo é online, né? Tudo é internet, tudo é YouTube, tudo é Instagram, tudo são números. É um inferno, tô de saco cheio disso, mas a gente precisa surfar essa onda do caralho, essa pororoca desgraçada. E aí eu tô começando a colocar umas coisas no meu canal do YouTube. E eu vou colocar essa live do Dorival lá, as faixas separadas, sabe? Ótimo. Meninas, Mariana Zibá, faça mesmo, Mari. Mariana Zibá. É do jeito que tá na live. Mariana do jeito que tá escrito aqui. Com AH no final. E se inscrevam no canal. Vou me inscrever, nem eu tô inscrita nesse canal do YouTube. Não tem quase ninguém inscrito. Ele precisa existir, entendeu? Ele precisa existir. Então, é isso que eu falo, a gente tem que... Não, a gente tem que colocar nos grupos, fazer a galera entrar, como é que é, curtir. Sim, tem que ficar fazendo esse trampo de divulgação. Não é fácil mesmo, gente. É difícil mesmo fazer trabalho de divulgação e ficar compartilhando em todos os grupos e ficar... não é mole, não. Mas então, pra gente, olha aí, ó, a gente já tava 15 para as 9 já. A gente vai conversando, vai conversando, e quando vê...
Eu queria que a gente falasse um pouquinho, já a gente viu um pouquinho da transformação desse carnaval em Curitiba, né? Desse carnaval que eu digo, que antes tinha só o Garibaldi, agora tudo aqueles blocos, um monte de bloco que tem um teor político, o bloco LGBT, a bloca das meninas, né? O próprio Garibaldi, que sempre traz, até na figura do Itaércio, e sempre traz músicas mais de protesto, e esse carnaval aí vai ser um carnaval diferente, a gente não sabe nem, né, com esse negócio dessa pandemia aí, não sabemos nem como é que vai ser, mas eu acho que tem que pensar um pouquinho mais em como atingir o povo para enxergar, né, além do que está acontecendo. Isso é uma responsabilidade que o ITA, inclusive, faz muito bem, faz muito tempo, né, mas acho que devem surgir mais blocos aí e falando, pegando nesse ponto. Eu não sei o que vocês acham disso. Eu acho que com certeza a arte está sempre engajada, né? Eu acho que não é engajada a palavra. A arte tem é político. A obrigação de ter essa voz, assim, essa voz politizada. E o próprio surgimento do Garibaldi aqui em Curitiba foi um ato político, né? Era uma cidade careta, onde o carnaval foi engolido pela caretice da cidade, porque já existia um carnaval de rua em Curitiba, né? Eu fiz inclusive blocos. A minha monografia da faculdade foi sobre o Garibaldi. Eu fiz uma monografia sobre o Garibaldi. Então, eu entrevistei a galera. Naquela época, eu era da bateria, assim, eu nem era muito íntima deles, assim, mas foi super legal. Sabia a história. E, assim, para mim, na minha conclusão, a conclusão na minha cabeça é que o Garibaldi, ele tem uma influência, uma responsabilidade muito grande nessa mudança social em Curitiba, no centro da cidade, sabe? Essa coisa de ver os jovens na rua, curtindo a rua, ocupando a rua não só no carnaval, ocupando a rua no fim de semana, à noite, para curtir uma onda, assim, que é meio soteropolitana, baiana, sabe? Uma coisa que a gente não tinha aqui em Curitiba, porque é frio aqui, e é difícil mesmo socializar na rua com frio. Só que os jovens precisam e querem, mesmo com frio, isso. Então, o Garibaldi tem muita importância nessa cultura nova que está se transformando, né? Curitiba está se transformando, cara. É muito massa de ver. Pena que a gente está nesse momento pandêmico aí, que não dá para viver isso. Oi, Jai. Mas veja só, né, Mari e Ana, essa questão que você trouxe, né, Mari, de quanto assim que o Garibaldi, né, trouxe de carnaval, trouxe as pessoas para mais perto, para ocupar a rua, né? Não só pessoas centrais, eles estão trazendo pessoas de fora, de outras regiões, eu vou dizer assim, na região de periferia, assim, total, para o centro da cidade mesmo. Isso é uma inclusão muito real, né? Tanto que nós vimos esse carnaval. Né? Hoje, esse ano que teve muita gente de fora, assim, que veio muita gente da cidade metropolitana, de outros bairros, o carnaval e, infelizmente, vamos dizer assim, o pessoal falar porque estava tendo confusão, não, né? Porque a aglomeração ali, em Curitiba, o chefe não gosta de aglomeração e de festa, né? Nós queremos ir embora, então vamos dispersar essa galera aí, que já acabou o carnaval. Vai ver se isso acontece, vamos dizer assim, no Rio, vai ver se isso acontece em São Paulo. É que Curitiba parece uma falta de preparo para o carnaval. Não porque na realidade não faz questão de preparar. Curitiba não. Não faz questão não faz questão que os jovens ocupem o centro de todos os lugares da cidade, e os centros das cidades, eles são de todo mundo. Claro. Né? A rua, na verdade, é de todo mundo, mas é um medo, essa coisa da Curitiba conservadora de não deixar
que todo mundo ocupe a cidade, cuida. Eu lembro, eu nunca me esqueço de uma foto lá da virada cultural, acho que foi uma das primeiras viradas culturais, ali no Paço, que todo mundo se vangloriava e falava assim, olha que lindo Curitiba, ninguém pisa nas florzinhas. Tinha um jardinzinho assim, e estava todo mundo aglomeradinho sem pisar na florzinha. Sabe, é o conservar o que é para o turista ver, e as pessoas não poderem ocupar as ruas, vai ocupar, vai sujar, no outro dia, ou então conscientize, comece a trabalhar para que as pessoas joguem, enfim, não conscientiza, não trabalha com a educação e não é preparado, e não quer se preparar para aglomeração na rua. Não é preparada, assim, eles têm a capacidade de comparar isso de comparar a ciência como se fosse uma atrativa, um chique da cidade. Não é, gente, é carnaval. O lugar é o centro aglomerado. Cara, coloque mais segurança, coloque ambulâncias, coloque orientando, a FAS orientando aí a galera, por mais que ninguém escute, mas pelo menos tem ali um apoio. Usa a guarda municipal, né, como apoio, então, assim, e não como... né? Não para dar corridão na galera. Pressão. Exato. Né? Porque aglomeração traz confusão, né? Não adianta. É natural, né? E, gente, acontece então, muito pouco. Gente, isso aí vai ter lá no Country Club. Sim, gente, e se a gente for pensar, nem tem confusão, né, no nosso carnaval. O carnaval do Garibaldi não tem confusão tanta, mas sempre acontece. São coisas isoladas, né? Não é uma coisa como aconteceu aquele ano que a gente parecia que viveu um cenário de guerra, né? Ainda bem que foi só uma vez, né? Mas esse ano teve um dia que foi bem feio, que inclusive eu estava chegando no Folia e estava uma confusão, e foi a Guarda Municipal, e foi a mesma... É disso que você estava falando, né, Jai? Exatamente. Né? Então, assim, não é a questão de não oprimir, vamos dizer assim, prevenir. É informar. Prevenir, informar, as pessoas têm que estar mais, digamos assim, informadas mesmo, né? Que, em qualquer lugar vai ter onde esse espíritozinho de porco lá a fim de causar. Né? Sim, eu acho que não é nem informar e instruir, cara. Eu acho que é o seguinte, a gente como cidadão que trabalha, que paga imposto, a gente tem o direito de se divertir, a gente tem o direito da diversão. O lazer é um direito do ser humano, e a gente precisa de suporte de segurança para esse tipo de lazer, que é o carnaval, que é uma festa típica brasileira, que acontece no Brasil inteiro, e que aqui em Curitiba os caras teimam em não querer que ela aconteça. E eles fecham os olhos para esse tipo de segurança. Eles acham que eles não têm que gastar a segurança pública numa festa dessa. Curitiba, né? Que teria ser europeia, né? Como se a gente não fosse brasileira, né? A Curitiba que nega seus negros e negras. Exatamente, a Curitiba que nega a quantidade de negros e negras que existem. É a capital do Sul que mais tem população negra. E nega mais em proporção, é a que mais tem, em proporção de gente. Eu achava que era no Rio Grande do Sul. Não, no Rio Grande do Sul, porque tem mais gente em Porto Alegre do que em Curitiba, né? Mas em proporcionalidade, aqui tem muito. E foi uma cidade que foi construída também por negros e negras, enfim. Nega as como raízes... o Brasil inteiro, né? Então, nega as raízes brasileiras, entendeu? Quis se europeizar. Então, eu acho que isso aí influenciou também nessa coisa de não querer que ocupe a rua, que não querer que todo mundo se misture. Porque carnaval é isso, é todo mundo se misturar, todo mundo é igual. O carnaval é uma festa democrática, né? A gente vê, é feito na rua que tem gente rica, tem gente pobre, tem gente de tudo quanto é jeito. Então, parece que aí mostra a verdadeira Curitiba, que eles não querem. E triste. Vamos aproveitar que nós estamos aí nos próximos meses aí, não sei se teremos eleições, né? Mas... Votem Jai, votem Jai Doiá. Jai Doiá.
Já doia. Jai? Mas pautar essas coisas, né? Tentar construir. Muita resposta. Não, mas ser artista é responsa também, gente. Oh. Não, é responsa. A gente tem, nós temos palavras, né? As pessoas que nos seguem, nós temos uma puta responsabilidade com isso, com o que falamos, com o que pronunciamos e o que propagamos, né? Tipo, então, assim, não deixa de ser também uma grande responsabilidade. Sim, sim. Meninas, ó, a gente já está se aproximando das 9, viu? Nem precisa de roteiro pra gente. A gente vai conversando. A gente só tem 1 hora de conversa, que rápido. 1 hora. É igual o outro lá, é igual como é que é o WhatsApp? Gente, que tanto com o WhatsApp na cabeça? Com com o Instagram, que é 1 hora e tchau. 1 hora e tchau. 1 hora e tchau. 1 hora e tchau. Mas a gente... Então vamos aproveitar. Meu vinho aproveitar acabou. Para lembrar a galera para seguir a gente nessas coisas aradas. Instagram, Mariana Zibá, Jaide Oiá. Tá até rimando, né? Tinha que ser Ana Terra. É isso. Ana Terra Viana. Canal do YouTube também. Você tá Mariana Zibá ou Mari Zibá? Mariana Zibá. Em todas as redes. Em todas as redes. Todas, né? Todas. E você, Jai? O Insta eu sei que é Jaide Oiá. Então, Jaide Oiá. Então, gente, Jaide Oiá, eu vou mudar lá no meu... Jaide Ferreira. No meu Facebook e no meu YouTube. Galera, vocês têm que, como é que eu vou aproveitando falar para o pessoal, quem está assistindo, quem assistir depois, só pegando o gancho do que a Mari falou. É isso aí, sigam os artistas locais, contribuam, não necessariamente financeiro, né? O fato, às vezes, assim, de vocês compartilharem o nosso trabalho, enfim, falar da gente também em outros momentos, isso já é uma grande forma de contribuição. Né? Com certeza. Sigam a gente. Inclusive, a gente como artista também tem que se compartilhar, né, Jai? É isso. Se ajudar, compartilhar. Eu sempre que eu tô vendo as coisas de vocês, eu tô compartilhando em tudo. History, em Face, é isso aí. Uma ajuda a outra. Mas a gente pode construir. Eu acho que a gente tem que pensar aí projetos, deixo aí em aberto para vocês pensarem também e a gente conversar sobre isso, porque é o que a Jai falou, tem eleição, eu estou pré-candidata e eu quero pautar coisas da arte. E eu quero ouvi-las mais. Ana. Massa. Né? Tamo junto. Uma mão lava a outra e as duas lavam a bunda, né? Saudades de você, as duas lavam a bunda. Saudades de passar uma mão na sua bunda. Ai, Zé, tem vergonha, tá na terra. Não é na bunda, é nos peitinhos na hora do pirulito. Na hora do pirulito, aquela pegadinha no seio, aquela maciada. Nos tite. Ai, saudades carnaval, meninas. Ai, amo vocês. Foi bom conversar com vocês, foi bom vê-las. Vale. Tão lindas, maravilhosas. Eu também. E é isso. Obrigada por todo mundo que assistiu, que vai assistir depois. Obrigada, meninas. Foi muito divertido. E eu adorei, sim. Eu adorei matar saudades de passar uns brilhos. Colocar um cílio. Nossa, eu não pus cílio. Eu não pus cílio. Cílios. Agora eu quero ver se tirar, porque não tá na época de carnaval. As penas tudo. As penas tudo. Eu fiz uma maquiagem e daí caiu uns glitter, assim, daí eu olhei no chão os glitter, eu falei, ai, que saudades da época que meu chão era só glitter. Nossa, nem fale. Você chegava em casa, tinha glitter até no sutiã, né? Da glitter em tudo e a casa inteira cheia de glitter. Cheia de glitter. Não, mas vai dar tudo certo e nós vamos ter nosso carnaval, meninas. Nós vamos ter nosso carnaval, pelo menos, né? Já vamos pesquisando, as músicas que o povo ouvir. Um beijo. Vamos. Beijo, Mari, obrigada. Beijo, Jai, obrigada. Beijo, obrigada, gente, Ana, pelo beijo convite. no Gui, beijo no Gui, pra Helena, família. Beijo.
Você também. Tchau, tchau. Beijo, gente. Tchau. Bora lá, Mari.